Existem encontros que não parecem escolha, parecem sentença. Você tenta seguir a vida, tenta ser racional, tenta fingir que nada está acontecendo, mas algo te puxa de volta, como se o universo tivesse decidido brincar com você. É aquele tipo de conexão que incomoda, que invade, que perturba em silêncio. Não é leve, não é simples. É um destino que prende, que arranha, que te segue mesmo quando você vira as costas. Porque fugir não funciona, só dói mais. E o mais cruel é quando essa pessoa, aquela que o destino empurrou para o seu caminho, é exatamente quem você tentou evitar a vida toda. Não porque ela não seja boa para você, mas porque ela é boa demais. Ela vê o que você esconde, sente o que você nega, desperta partes suas que você passou anos tentando enterrar. E então você trava. Você sente, mas finge que não sente. Você quer, mas recua. Porque encarar essa intensidade exige uma coragem que nem todo mundo tem. Às vezes o amor mais verdadeiro é o mais silencioso. Não é aquele que grita, posta, mostra. É o que sangra por dentro e ri por fora. É a pessoa que mais te quer, mas que você se força a afastar. Não por falta de sentimento, mas por medo do impacto que esse sentimento teria na sua vida. Só que o destino não pergunta se você está pronto. Ele entrega. E quando entrega, não tem volta. Porque tem gente que você não conhece. Você reconhece. E negar isso dói mais do que admitir. Quando o destino cruza seu caminho com alguém que te enxerga de verdade, o primeiro instinto não é correr para perto, é fugir. Não porque não exista desejo, mas porque existe medo. Medo de ser visto sem máscaras, medo de se abrir e perder o controle. Então você afasta, ignora, finge indiferença. Mas cada tentativa de se distanciar só prova o quanto essa pessoa te afeta. O afastamento vira evidência, o silêncio vira confissão. E você sabe disso. E é nessa fuga que a verdade começa a aparecer. Você tenta seguir em frente, tenta ocupar a mente, tenta convencer o coração de que aquilo era só uma fase. Mas o corpo não colabora. Um pensamento invade, um olhar antigo ressurge na memória. Um detalhe mínimo reacende tudo. Você percebe que não conseguiu ir embora. Apenas se afastou fisicamente, enquanto emocionalmente continua preso no lugar onde encontrou o que sempre disse que não queria sentir. O mais irônico é que, para quem vê de fora, a distância parece desinteresse. Mas quem vive por dentro sabe, quando alguém realmente não sente nada, simplesmente segue a vida. Quem foge é quem sente demais. Quem evita é quem teme perder o equilíbrio. O silêncio às vezes é um grito abafado, e a tentativa desesperada de escapar dessa conexão é a maior prova de que ela já venceu. Porque ninguém tenta fugir do que não mexe com sua alma, só do que pode mudar tudo. Existe uma parte sua que quer voltar, olhar nos olhos e admitir: eu senti algo que não consigo explicar. Mas tem outra parte, fria, orgulhosa, treinada para sobreviver, que te encurrala e diz: não entrega, não se expõe, não se renda. E então você vive nessa batalha silenciosa. Um lado implora para se entregar ao que sentiu, ao que vibrou entre vocês. O outro se agarra ao ego, ao controle, ao medo de perder o poder. E essa guerra te destrói por dentro sem ninguém perceber. Porque amar quando é seguro é fácil. Difícil é sentir algo por quem pode te desmontar com um olhar. Difícil é desejar alguém que te obriga a encarar quem você realmente é. E isso machuca. Você passa dias tentando convencer a si mesmo de que consegue seguir em frente. De que consegue extinguir aquilo que começou a crescer dentro de você. Mas a verdade é que cada tentativa de negar só alimenta o que você tenta matar. Quanto mais você esconde, mais isso te domina. E aqui está a parte mais sombria. Muitas vezes você não luta contra a pessoa. Você luta contra a versão de si mesmo que surge quando ela está perto. Aquela versão que sente, que treme, que perde o controle. Aquela versão vulnerável que você jurou nunca mais ser. Então você se afasta, se fecha,
finge frieza, mas no fundo sabe que essa barreira não te protege, só te condena. Porque fugir do sentimento não te faz forte, só te torna prisioneiro do próprio medo. Alguns encontros não são coincidência, são cobrança espiritual. É como se o universo sussurrasse: você pediu por isso, agora em frente. E no instante em que essa pessoa aparece, algo dentro de você desperta sem permissão. Não é paixão comum, é memória. É o tipo de conexão que não começa, ela retorna. Você sente como se já tivesse vivido esse olhar antes, como se aquela presença tivesse um lugar reservado dentro de você, muito antes de vocês se conhecerem. Só que reencontros de alma não vêm embrulhados em paz. Eles chegam como teste. Você pensa que está evitando alguém, mas na verdade está tentando fugir da parte de você que essa pessoa veio ativar. É um espelho emocional e espiritual que expõe o que você ainda não curou. Por isso dói, por isso assusta, por isso perturba. A energia é tão forte que o corpo reage antes da mente entender. O destino não pergunta se você quer. Ele devolve o que ficou pendente. E quanto mais você tenta escapar, mais sinais aparecem. Pensamentos que surgem do nada, sonhos que parecem avisos, sincronicidades que se repetem até ficar impossível ignorar. Não é apego, é conexão. Não é ilusão, é reconhecimento. A alma já sabe. Quem está atrasado é o ego. E no fundo você percebe. Não é a pessoa que te prende, é o destino que te cerca. Porque tem encontros que não vêm para ser vividos no conforto, e sim para desenterrar verdades que você tentou enterrar. Há uma ironia cruel no destino. Ele aproxima duas almas que se reconhecem, mas coloca o medo como guarda-costas entre elas. Não é falta de vontade, não é desinteresse, é pânico emocional. Porque sentir algo tão forte ameaça tudo que você construiu para se proteger. Então você empurra para longe aquilo que seu coração implora para manter por perto. E cada afastamento não apaga, cria cicatriz. Cada silêncio não resolve, aprofunda o vínculo que você tenta negar. E tem outra verdade sombria. O destino não desiste. Ele repete sinais, repete encontros, repete lembranças que voltam do nada. Você pode bloquear a pessoa, mas não bloqueia o pensamento. Pode evitar o olhar, mas não evita o impacto. Pode fingir indiferença, mas o corpo denuncia. A mente tenta controlar, mas o inconsciente ri, porque já escolheu antes de você perceber. E no fundo você sabe, se fosse qualquer outra pessoa, teria sido fácil ir embora. É aqui que o sofrimento nasce, na tentativa absurda de lutar contra algo que já pertence a você. Não há paz no afastamento, só orgulho. Não há alívio no silêncio, só saudade envenenada. Você não foge da pessoa, foge do que ela desperta. Mas quanto mais você corre, mais pesado fica carregar esse destino nas costas. Porque o universo tem um jeito estranho de devolver aquilo que você tentou recusar. Ele devolve na forma de arrependimento tardio. O maior peso não é amar alguém. O maior peso é amar e fingir que não ama. É viver com essa guerra secreta no peito, onde cada lembrança vira faca e cada pensamento vira punição. Você olha para o próprio reflexo e tenta se convencer de que tomou a decisão certa ao fugir. Mas no fundo existe uma verdade amarga. Quem realmente não sente, não precisa se convencer de nada. A dor só existe porque existe sentimento. A negação só existe porque existe medo. E o mais cruel é que o universo não deixa você esquecer. A vida segue, mas alguma parte sua fica presa naquele instante, naquele olhar, naquele quase que nunca virou real. A saudade não é da pessoa em si, é da versão de você que só existe ao lado dela. É do que você poderia ter vivido, mas preferiu matar para manter o controle. Só que controlar um sentimento não o elimina. Apenas o transforma em tormento silencioso que te acompanha em cada segundo de lucidez. Então você sorri para o mundo e sangra por dentro. E ninguém vê, ninguém sabe, ninguém entende. Porque a sua dor não é óbvia,
Ela é elegante, escondida, contida, mas ela está ali, esmagando devagar. E a vida te ensina uma verdade dura. Quando você encontra quem era para ser parte do seu destino e escolhe a fuga, o castigo não é perder a pessoa. O castigo é continuar vivendo sabendo que um dia, o que te assustava era exatamente o que te salvaria. Dizem que o tempo cura tudo, mas isso só vale para sentimentos comuns. Quando o destino está envolvido, o tempo não cura, ele expõe. Cada dia que passa não apaga, só clareia o que você tentou esconder de si mesmo. Você percebe que não era ilusão, não era carência, não era impulso. Era verdade. Uma verdade que você tentou empurrar para o escuro, acreditando que a distância ia diluir. Mas sentimentos de destino não enfraquecem. Eles amadurecem em silêncio. E é nesse silêncio que a realidade bate mais forte. Pequenas lembranças surgem do nada, como se a vida gostasse de cutucar o que você não resolveu. Uma música, um cheiro, uma frase dita por alguém na rua. E tudo volta. Não como dor, mas como consciência. Você percebe o que perdeu tentando se proteger. Não foi a pessoa que você deixou ir. Foi uma parte sua que se foi junto. E quando você tenta recuperar, entende a verdade amarga. Algumas oportunidades não voltam. Só que aqui está o detalhe que ninguém te conta. O destino não pune, ele lembra. Ele deixa que você viva, experimente, tente encontrar o mesmo em outros olhares e falhe. Não por castigo, mas para que você entenda o valor do que rejeitou. É assim que o destino age. Não grita, não força. Ele observa. E um dia, no meio do nada, você percebe que tudo que tentou esquecer era exatamente o que o universo te deu na hora certa, e você não soube segurar. No fim, ninguém realmente foge do que sente, só empurra para um canto da alma esperando que o tempo faça o trabalho sujo. Mas o destino não apaga, ele espera. E essa espera é cruel, porque conforme a vida avança, você começa a perceber que tentou matar o único sentimento que era vivo de verdade, que afastou quem enxergava você além das máscaras. E então o silêncio começa a doer mais do que qualquer verdade que você temeu ouvir. Você segue, vive, sorri, conhece outras pessoas, mas nada ocupa o lugar do que foi real. E aos poucos o orgulho que antes parecia força começa a se revelar covardia emocional. Não foi proteção, foi fuga. Não foi escolha, foi medo. E enquanto o mundo vê alguém firme, o seu coração se arrasta pelas lembranças que nunca passaram. Porque quando a conexão vem do destino, você pode escapar dos olhos, mas não da energia que ficou presa dentro de você. E então chega o momento em que uma ficha cai. Tarde, mas cai. Você percebe que o destino não te castigou por amar. Ele te castigou por negar. Ele te deu o raro, o profundo, o irreversível. E você recusou. E agora, o que pesa não é a ausência da pessoa. É a ausência da versão de você que só existia ao lado dela. A vida continua sim, mas o coração sabe. Algumas verdades retornam só para lembrar que nem todo encontro volta. E algumas pessoas eram para ficar.